Esse é um daqueles vídeos que eu não tenho um roteiro arrumado, tenho 1000 coisinhas aqui anotado em 70 arquivos diferentes aqui, um monte de página aberta no Chrome, e que eu vou tentar fazer um vídeo em cima disso. Então vamos ver, né? Vai ser um vídeo que eu vou demorar pra gravar, vai ter um monte de coisa picotada pro Tuller juntar, e vamos ver se vai funcionar. Me perdoe aí, Gabriel Tuller, mas vai dar bom. Jonathan Edwards possuía escravos. O que é que a gente faz com isso? Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje a gente vai lidar com uma polêmica que volta e meia surge aí na internet e movimenta muitas pessoas em torno de debates envolvendo teologia tradicional, envolvendo os movimentos reformados e assim, eu vou explicar como é que a gente sai de Jonathan Edwards e chega numa validação de seitas e heresias nas redes sociais. Parece loucura, né? Mas a gente vai chegar lá. A polêmica que volta e meia surge na internet, que ela surge como uma grande novidade, morre por um ano, e uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, as pessoas redescobrem essa treta, é que Jonathan Edwards, talvez um dos mais respeitados teólogos calvinistas da história dos Estados Unidos, era um escravocrata. Jonathan Edwards possuía escravos. Isso não é novidade, as pessoas possuíam escravos ao longo da história do mundo, e isso não é assim, não é um capítulo triste, é quase um livro, é uma saga muito triste da história da humanidade, que homens tenham possuído outros homens, que as pessoas tenham tido posse de outras pessoas ao longo da história do mundo. Eu sei que eu ainda tô devendo um vídeo sobre escravidão na Bíblia, eu pretendo gravá-lo assim que eu conseguir parar para preparar o roteiro, mas a escravidão aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus gerencia aquela sociedade servilista, o termo que é usado nas nossas Bíblias é escravidão mesmo, mas por mais que o termo seja usado da mesma forma, o termo descreve outra coisa. O que a gente tem no Antigo Testamento não é escravidão nos moldes da escravidão que se deu muito recentemente na nossa história, era um tipo de cultura de servilismo muito diferente. Você não podia bater no seu escravo, o seu escravo ele tinha vários direitos, ele poderia deixar de ser escravo várias vezes, a escravidão era temporária. Para muitas pessoas era vantajoso ser escravo, era outra coisa. Tanto que não se chama geralmente de escravidão, geralmente se chama de servilismo, era uma cultura servilista. Isso aparece também no Novo Testamento, a escravidão surge como um cenário cultural no período do Novo Testamento, e o Novo Testamento não condena diretamente a escravidão. Isso porque a sociedade cristã do Novo Testamento não tinha nenhum poder político para condenar ou mudar as estruturas sociais. O que existe no Novo Testamento são as estruturas de escravidão sendo quebradas dentro dos relacionamentos humanos e dentro da ação individual. Por exemplo, você tinha o pater familias como parte da autoridade do marido sobre filhos e sobre as mulheres. Sabemos que pais tinham o direito de matar seus filhos se quisessem. Você sabia que os maridos não tinham quase nenhuma obrigação real com as esposas, podiam bater nas esposas. Historiadores discutem sobre a liberdade de matar as esposas se quisessem. Imperadores romanos matavam e torturavam suas esposas a miúde, e isso sem nenhuma consequência legal de fato. E você não encontra Paulo fazendo discursos contra o direito romano. O que você encontra é Paulo dizendo que os maridos deveriam amar sua esposa e se sacrificar por elas, entregar a sua esposa a sua própria vida e cuidar dela como se cuida do próprio corpo. Ou seja, você não tem Paulo dizendo é proibido que o marido use o pater familias, mas ele está dizendo que o modo cristão de viver em sociedade não faz uso desse tipo de aparato legal. Você não encontra Paulo dizendo não terás escravos. Você não encontra Paulo dizendo a escravidão é uma imoralidade. Mas você encontra Paulo escrevendo a carta a Filemon, dizendo que aquele homem que possuía escravos deveria receber um escravo fugitivo, não como escravo, mas como irmão. O que mostra já Paulo quebrando a estrutura de escravidão de por dentro. Claro que no período greco-romano também possuía ainda características do servilismo dos períodos mais antigos, tanto que nas nossas Bíblias muitas vezes o termo escravo não é traduzido por escravo, mas pelo termo servo. Então você tem que ler aquela cultura de uma forma diferente. O nome escravidão é muito forte, né? Uma coisa muito horrenda, mas existia outra coisa ali acontecendo naquele período, e mesmo assim Paulo fala que um homem que possuía escravos deveria receber seu escravo como um irmão em Cristo. E veja, no próprio período da igreja primitiva, ali nos primeiros séculos do cristianismo, havia cenários onde o escravo era o pastor da igreja do seu senhor. Então o homem era um escravo e ele era o pastor da igreja, autoridade sobre a igreja, mestre da igreja, e era escravo de um membro da igreja. Porque o modo como as coisas funcionavam naquele tempo não era escravidão no sentido que a gente tem hoje, era um tipo de cultura de servilismo bem diferente. Muitas vezes alguém se tornava escravo, né, eu vou colocar até aspas aqui, para pagar dívidas, eu tô te devendo dinheiro, então eu vou trabalhar para ti, recebendo sua casa e comida por tanto tempo. Não existia posse absoluta sobre a pessoa, né? Então era um cenário bem diferente. O que acontece, né? E de novo, eu preciso desenvolver isso com muito mais detalhes em um vídeo só para isso. Farei isso em algum momento, juro pelo sangue dos meus pokémons. Mas você tem
nesse cenário, já que a escritura quebra as estruturas da escravidão de dentro, mas sem interesses muito claros em mudar realidades políticas e sistemas legais, por mais que a palavra de Deus seja aplicada a sistemas legais, mas fale muito mais sobre nossa postura pessoal diante das realidades sociais do que mudar as próprias realidades sociais, você não tem a escritura dizendo que escravidão é pecado por si só. E isso foi usado muitas vezes para justificar contextos muito modernos de escravidão, como o caso do nosso querido Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu em 1703 e morreu em 1758. Ele era membro da aristocracia nos Estados Unidos. Ele era um homem de família muito rica, com muitas posses. Ele foi avivalista, foi missionário, foi, creio que, o terceiro ou o quarto reitor da Universidade de Princeton, e nós o conhecemos por ter sido um dos grandes promotores de um avivamento. E Jonathan Edwards possuía escravos. O seu pai, Timothy Edwards, também possuía escravos, e o Edwards pessoalmente comprou e negociou escravos para sua família. A gente sabe disso porque a gente tem cartas da sua esposa negociando a compra de escravos, porque nós temos o recibo de compra de uma menina negra chamada Venus, temos também o esboço de uma carta que o Jonathan Edwards escreve para defender um colega que estava sendo perseguido pela sua igreja por acusações de arminianismo e que estavam usando como desculpa o fato de ele ter também uma vida nababesca, com muitos bens e recursos, incluindo escravos. E Edwards tenta defender aquele ministro contra as acusações da igreja e nesse processo ele acaba também argumentando a favor da posse de escravos. Então você imagina, meu Deus, Jonathan Edwards era o Satanás. Taca fogo nos livros do Edwards, não lê mais Jonathan Edwards, e é isso. Pelo menos é o que a gente encontra na internet em alguns momentos. E você encontra muitas pessoas se aproveitando disso. A partir do momento em que você encontra os pés de barro dos grandes heróis da fé, muitas pessoas, principalmente de seitas, usam isso para fazer com que os cristãos desconfiem de toda a teologia histórica do cristianismo, principalmente aquilo que está mais associado às bases da reforma protestante. Atacam Calvino, atacam os puritanos, atacam Edwards e vários outros, justamente porque muitos líderes de seita se aproveitam disso. Não confie em nenhum desses homens. Veja, a nossa profetisa, o nosso profeta restaurou a verdadeira igreja. Cuidado com membro de seita usando os pecados dos homens do passado como desculpa para você só confiar no profeta autorizado, da voz de profecia ou do que quer que seja. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Vamos olhar então exatamente para o contexto do Edwards, vamos tentar entender o que é que isso significa e que tipo de atitude a gente toma em cima disso. A gente rejeita os textos dele, a gente não lê mais, a gente ignora. Vamos lá, vamos devagar abrir aqui alguns documentos importantes. A maioria dos dados que eu vou usar aqui vem da biografia do Jonathan Edwards, escrito pelo George Matheson. A gente tem em português esse livro aqui, do Matheson, certo? Pela Fiel. É o A Breve Vida de Jonathan Edwards, George Matheson. Mas essa biografiazinha aqui, curtinha, tem suas 208 páginas. É uma versão mais curta, digamos assim, por mais que seja um outro livro diferente, da obra principal do Matheson, que é um livro gigantesco e muito detalhado sobre a vida do Edwards. Então, em português a gente só tem esse aqui, mas em inglês existe o livro que fala bastante sobre escravidão. Eu não lembro de ter visto nada sobre escravidão nesse livro aqui do Matheson, nessa versão, mas a versão é em inglês, lá na obra gigantesca, na obra maior, você encontra lá vários detalhes sobre isso. E várias discussões sobre a escravidão de Jonathan Edwards. Segundo o Matheson, Edwards acreditava que a Bíblia permitia claramente a escravidão. Ou seja, a escravidão por si só, você possuir uma pessoa por si só, não era algo pecaminoso. O que é que seria pecaminoso para o Edwards? Maus tratos. Tratar essas pessoas de forma ruim, bater, humilhar, ou o que quer que seja. Você pode possuir uma pessoa, segundo a teologia do Edwards, mas você precisa tratar aquela pessoa bem, como uma pessoa digna de valor. Ele acreditava, diz o Matheson, que tanto negros quanto brancos eram imagem de Deus da mesma forma, afetados pelo pecado da mesma forma. Nisso, Edwards parece ser um pouco à frente do seu tempo, ao não justificar teologicamente escravidão com pessoas serem diferentes em termos de imagem de Deus. Negros e brancos, para ele, eram pessoas completamente iguais. Tanto que Edwards, ele batizou seus próprios escravos, Edwards os recebeu como membros da igreja, e todo negro na sua igreja recebia membresia plena. Não existia um tipo B de membresia como outras igrejas possuíam. Edwards dava membresia plena e os negros da sua igreja eram tratados como membros da mesma forma. Sejam os negros que eram livres, sejam os negros que eram escravos. Edwards demonstrou esse mesmo tipo de postura quando ele se tornou missionário entre os moicanos. Edwards foi muito envolvido na luta por direitos civis e por dignidade na vida dos moicanos, dos nativo-americanos. Existem vários registros dele se envolvendo para ajudar na compra de terrenos, para impedir que abusassem dessas pessoas. Ele foi ele próprio um missionário dentro dessas comunidades. Então Edwards não parecia ser um racista, mas Edwards possuía escravos.
escravos. Então vamos lá, a gente vai chegar sobre as justificativas da escravidão para Edwards mais à frente um pouco aqui. Então lá, a gente tem o recibo pela compra da escrava chamada Vênus, é um documento de 1731. Em 7 de junho de 1731, o Edwards comprou uma garota africana chamada Vênus, tinha 14 anos possivelmente, e ele gastou 80 libras lá em Newport, em Rhode Island. E o Edwards guardou esse recibo. O texto completo diz o seguinte: conheça todos os homens por estes presentes que eu, Richard Perkins de Newport, em consideração a soma de 80 libras, realmente pago. Deste documento por Jonathan Edwards de Northampton. Por este meio foi vendido e entregue ao referido Jonathan Edwards uma garota negra chamada Vênus, com 14 anos ou mais, o 7º dia de junho do 4º ano do reinado de nosso soberano senhor Jorge, o segundo pela graça de Deus, da Grã-Bretanha, França, Irlanda, rei e defensor da fé. Ano Domini 1731, selado e entregue a nossa presença, John Creston, Jas Martin. Ou seja, a gente tem aqui uma prova documental que Edwards comprou uma escrava para o trabalho na sua própria casa. A gente também sabe que o salário pastoral do Jonathan Edwards foi negociado com a cidade de Northampton, e isso exigia que ele justificasse suas despesas. E por causa dessa justificativa de despesas, ele coloca então dentro do seu relatório um outro escravo, um menino chamado Titus, e uma segunda escrava chamada Lea, que talvez seja a própria Vênus. Não é certo se a escrava Vênus ainda estava com o Edwards no fim da vida, ainda que a informação seja escassa. Alguns dos escravos pessoais são listados em documentos posteriores e o nome da Vênus nunca tá lá. Ou mudou de nome para Lea, ou ela morreu jovem enquanto ainda era escrava. Ele pode ter vendido ou trocado por outra escrava. Existe uma escrava chamada Sue, que aparece mais à frente também nos relatos das posses familiares do Edwards. Ele pode ter libertado a escrava? Pode, né? Mas sim, não parece condizer com o que a gente encontra aqui em todo o relato da história de vida aqui dos Edwards. Uma coisa interessante sobre o recibo de compra da escrava chamada Vênus é que o Edwards guardou esse recibo, ele guardava todo e qualquer papel que ele tivesse à mão, porque isso era muito escasso, e ele usava para escrever os seus sermões entre aquilo que estava escrito no papel, e ele escreveu sermões desse recibo. Ele usou esse recibo da escrava para escrever 2 sermões, um chamado Palestra sobre as qualificações para a comunhão plena na Igreja de Cristo, de 1749, e um sermão de 1750 chamado Um Grande Final no Chamado de Deus para o Ministério do Evangelho. Mas então a gente tem também o famoso rascunho da Carta sobre Escravidão. É um texto de 1738, escrito 7 anos após o Edwards ter comprado a garotinha Vênus. Esse é o único documento que nós possuímos onde o Edwards está defendendo explicitamente a escravidão. O texto completo vai estar aparecendo aí também, né? Você pode encontrar também lá no Jonathan Edwards Center da Universidade de Yale. E assim, é um esboço, é bem fragmentado, extremamente enigmático em alguns pontos, você não sabe exatamente o que o Edwards está querendo colocar ali, mas o Edwards está falando em favor da escravidão de negros que já estavam nos Estados Unidos. Nesse texto, o Edwards defende a compra e a propriedade de escravos desde que eles já estejam na condição legal de escravos, e também que eles sejam tratados de acordo com a lei e sejam cristianizados. E ele baseia isso em passagens do Antigo Testamento, onde os israelitas compravam escravos, e em menor grau em algumas passagens do Novo Testamento. Agora, é notável que nessa defesa o Edwards se coloque veementemente contra o tráfico de escravos. Então, para Edwards, você ir lá na África, tomar negros, comprá-los ou o que quer que seja, trazê-los para os Estados Unidos, ter todo aquele terrível tráfico de escravos, para Edwards isso era uma coisa terrível, era um pecado horroroso. O que é maravilhoso. Edwards aí se coloca como um homem já que avança um pouco para além daquilo que era comum à sua classe no seu tempo. Edwards é contra tráfico de escravos. Mas aí Edwards é absolutamente um homem de seu tempo quando ele acha que escravos domésticos, pessoas que já estão nos Estados Unidos, que legalmente já são tratadas como escravos, já são escravas debaixo da lei, sejam então recebidas e compradas como escravas, desde que bem tratadas, desde que tenham acesso ao evangelho. Agora veja, o Edwards era contra o tráfico transatlântico de escravos, ele comprou a Vênus de um navio vindo da Nova Inglaterra, eu acho. Era uma escrava passando por um processo transatlântico de venda e compra. Agora os historiadores concordam que isso era muito anterior, isso foi antes do Edwards começar a falar um pouco mais sobre a escravidão transatlântica. Não sei como isso deve ter afetado o modo como ele lidou com a escrava Vênus. O Thabiti Wainabili, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é bem esquisito, é um teólogo calvinista negro e comenta sobre
o Jonathan Edwards, numa palestra muito boa, onde ele disse que o Edwards tentou encontrar um equilíbrio entre acabar com o tráfico de escravos transatlânticos, mas continuar apoiando a escravidão doméstica, por outro lado. Apesar dos argumentos teológicos que ele usa, ele também usava muitos argumentos econômicos. Toda a economia da sociedade naquela época dependia da escravidão. E por isso que, por exemplo, no esboço de carta que ele escreve para defender o seu amigo ministro, o Doolittle, sim, ele tem o nome lá do cara que falava com ratinhos, né, que a gente fala com animais, o Dr. Doolittle, foi muito bom. O Dr. Doolittle deve ser muito mais legal do que o pastor Doolittle que tinha escravos, né? Melhor ficar com o Dr. Doolittle, que é muito mais legal. Ele repreende os irmãos da igreja pela hipocrisia de serem contra tráfico de escravos, mas se aproveitarem dos benefícios da sociedade escravocrata no sentido financeiro. O Tabit Wannabilly, ele faz uma piada muito boa, ele diz que é preciso um hipócrita para reconhecer outro. Ele acusa a hipocrisia do pessoal que se aproveitava do tráfico de escravos sendo contra a escravidão, mas ele era contra o tráfico de escravos, mas era a favor da escravidão doméstica. É só um hipócrita para reconhecer outro mesmo. Ele não conseguiu ver a própria inconsistência nesse caso. A gente também tem algo sobre a esposa do Jonathan Edwards. O Madison vai falar sobre a Sarah Edwards, que ela estava procurando escravos para a sua família. Ela faz o seu marido, Jonathan Edwards, perguntar para o Joseph Bellamy sobre a disponibilidade de escravos. Sarah era, possivelmente, a reguladora da vida familiar e devia estar mais preocupada com a supervisão diária dos escravos da família. A gente tem isso registrado na carta para Joseph Bellamy, é a carta 186 das cartas de Edwards, datada em 28 de fevereiro de 1754, está disponível também no site de Yale. Edwards diz assim: se finalmente acontecer que você se mude para Nova York, minha esposa deseja comprar sua mulher negra, pois ela supõe que ela fará melhor pelo campo do que pela cidade. Ela provavelmente passará por sua casa em algum momento de abril, quando falará com você sobre isso. Então, existe uma carta para Esther Edwardsburg, é a carta 231 de Stockbridge, datada em 20 de novembro de 1757, que depois de agradecer a Deus por manter a sua fé após a morte do seu marido, Edwards escreve sobre sua mudança permanente para Princeton e, concluindo a carta, ele fala sobre ter visto a neta Lucy e diz: se você pensa em vender Harry, sua mãe deseja que você não o venda sem que ela saiba disso. E aqui é só ele falando sobre escravidão de forma geral, mas tratando de forma um tanto normalizada, digamos assim. Em 1740, Edwards e sua esposa assinaram uma garantia legal para 2 escravos libertados no testamento da madrasta da Sarah Edwards. Um outro historiador, chamado B.K. McKennett, chegou a analisar as notas de sermão do Jonathan Edwards e, em uma dessas análises, num sermão chamado Christian Liberty, ele observa que a sentença de abertura original do esboço do Edwards diz que quando o Messias vier, ele deve proclamar uma liberdade universal para todos os servos, escravos, cativos, vassalos e prisioneiros ou pessoas condenadas. No entanto, antes de pregar o sermão, o Edwards pensou de novo ali na sua frase e parece ter recuado e eliminou a palavra escravo da lista. O que mostra que, sim, Edwards era um aristocrata escravocrata com posses e que vinha de uma linhagem de aristocratas escravocratas do seu tempo. O Edwards chegou a escrever o seguinte: se eu desprezo a causa do meu homem ou serva quando eles me defendem e quando estão diante de mim para ser julgado por mim, o que então devo fazer quando me apresentar perante Deus para ser julgado por ele? Se eu desprezo a causa do meu servo, quanto mais Deus pode desprezar a minha causa. Edwards parece acreditar que assumiu uma postura ética no seu cuidado com os homens que ele possuía posse. O que é que fazia Edwards basear isso? Claro, havia ali alguma argumentação teológica que praticamente não aparece na sua produção, mas havia, acima de tudo, uma argumentação social. O que o Madison e vários outros historiadores vão concordar é que o Edwards, por ser um aristocrata com posse de escravos, ele tinha uma visão muito, como eu diria, rígida acerca de estratos sociais. Edwards acreditava que a sociedade era dividida em uma hierarquia e que essa hierarquia era o jeito certo de ser das coisas. Acreditava que pessoas em uma hierarquia social deveriam permanecer nela e por isso ele, como aristocrata, muito beneficiado dessa visão de mundo, estava na posição que Deus havia o colocado, aquele que seria um escravo estava na posição que Deus o havia colocado. Edwards parece assumir várias vezes nos seus sermões que a escravidão, que a vassalagem, que o servilismo, tudo isso era uma situação ruim. Ele deixa isso claro em vários lugares. Mas ele parece assumir que, como o reino de Deus não havia chegado completamente, como ainda não era o fim de todas as coisas, as posições sociais mais difíceis e sofridas ainda estavam aí e não parecia ser errado que ele fosse beneficiado por isso. Se você ler um trecho do livro Verdadeira Virtude, olha só a coisa que ele diz no capítulo 3. Há uma beleza da ordem na sociedade, além do que consiste na benevolência ou pode se referir a ela, que é do tipo secundário. Como quando os diferentes membros da sociedade têm todos os seus cargos, posições e lugares designados, de acordo com suas várias capacidades e talentos, e todos mantêm seu lugar e continuam em seus negócios próprios. No famoso livro Afeições Religiosas, ele diz assim: os homens dificilmente a considerariam digna do nome de humildade, em um escravo desprezível
que antes fingia ser um príncipe, ter seu espírito tão abatido a ponto de tomar o lugar de um nobre, quando esta ainda está muito acima de sua posição adequada. Ou seja, no mundo de Jonathan Edwards, se você nasce nas classes dominantes mais altas, parece uma coisa boa que você aproveite disso como algo realmente nobre e justo. Se você nasce nas sociedades mais baixas, aí você simplesmente se deu mal. Iago, ele cria a escravidão porque ele era calvinista e por isso predestinação, diz que uns são predestinados para serem ricos, outros predestinados para miséria, porque ele é calvinista. E eu vi, sim, juro, vi na internet muitas pessoas colocando na conta do calvinismo o escravagismo do Edwards. E em nenhum momento você encontra o Jonathan Edwards usando o calvinismo como base para o escravagismo, certo? Ele usa outras coisas, ele tem outros argumentos que a gente já apresentou aqui, mas o calvinismo nunca entra em conta. E obviamente, o calvinismo fala sobre predestinação, sobre Deus ser aquele que guia a história. Uma interpretação calvinista diria que Deus está soberano sobre a escravidão como parte do problema do mal. Existe mal no mundo, Deus é soberano sobre o mal no mundo, mas Deus condena e ordena que nós condenemos a escravidão e possamos nos opor a ela, não vivendo debaixo de padrões que sejam imorais e indecentes. Edwards nunca usou o calvinismo como base para a escravidão. Se ele o fizesse, ele seria um péssimo calvinista. No tempo do Edwards parecia ser então um meio do caminho entre um tipo de visão aristocrática escravagista tradicional e aqueles que já estavam de olhos abertos para a crueldade da escravidão. Veja, George Whitefield também teve escravos. Agora, John Wesley nasceu no mesmo ano de Jonathan Edwards. Wesley não era um aristocrata como o Edwards, então ele não vem do mesmo cenário cultural e familiar do Edwards, e falava fortemente contra a escravidão doméstica no mesmo período que o Jonathan Edwards viveu. Ele dizia que a escravidão era oposta à morte de Cristo, que conquistou liberdade para todo aquele que se aproximava, que exerceu misericórdia a todos que precisavam. A última carta que o Wesley escreveu, antes dele morrer, foi para William Wilberforce, outro cristão protestante que foi o principal pivô do fim do tráfico de escravos na Europa. Wesley, que já estava bem doente nessa carta, incentiva o Wilberforce a continuar batalhando pelo fim do tráfico de escravos. Vamos lá, eu disse que o Edwards ele é um meio do caminho entre a sociedade tradicional da sua época e aquilo que deveria ser a postura de um pastor, pelo amor de Deus, ser contra a escravidão, e que se manifesta com mais força ali pós-Edwards. Veja, Samuel Hopkins foi certamente o principal herdeiro intelectual de Jonathan Edwards, foi amigo íntimo de Jonathan Edwards e foi um amplo combatente contra a escravidão. Ele publicou vários livros sobre isso, ele publicou diálogos sobre a escravidão dos africanos, publicou tratados como o tratado Este País Inteiro Está com as Mãos Cheias de Sangue Hoje, e não hesitou em chamar a escravidão de pecado cruel, de um pecado chocante. No seu ensaio sobre o país inteiro está com as mãos cheias de sangue, ele diz que o sangue de milhões que pereceram por meio do maldito comércio de escravos praticado por muito tempo por esses estados está clamando dos céus por vingança sobre eles. E embora todos não tenham tido uma parte igual nessa maldade, não tendo sido realmente culpados de escravizar seus irmãos, mas por uma conivência geral, ela se tornou agora o pecado da terra. Veja, nem todos participaram igualmente, ele vai dizer, dessa maldade. Alguns tinham escravos e tal, mas o modo como tratavam esses escravos não era da forma normal, comum de se tratar a escravidão. Mas a própria conivência com isso tornou naquele momento esse pecado já num nível insustentável. Não dá pra aceitar mais isso nesse momento. Um outro autor, Lemuel Haynes, que foi um aluno muito influenciado pelo Samuel Hopkins, é conhecido como o primeiro Edwardiano negro, né? O primeiro grande discípulo de Jonathan Edwards, da teologia de Edwards, da cor preta. E ele foi bem mais longe, não é? Dizendo que, defendendo não apenas o fim da escravidão, mas uma maior integração dos negros de volta na sociedade. Ele tem um discurso chamado Liberty Further Extended, onde ele se refere constantemente à escravidão como um pecado. Ele, claramente, não fica tentando criar diferenças entre tráfico de escravos e escravidão doméstica. Para ele, é tudo pecado igual. Agora, o que chama particularmente atenção é Jonathan Edwards Jr., o filho do Jonathan Edwards. Ele também foi um abolicionista, tratou a escravidão como um pecado, como uma maldade. Ele foi um dos fundadores da Sociedade de Connecticut para a promoção da liberdade e o socorro às pessoas ilegalmente mantidas em cativeiro. É um excelente termo de falar de escravidão. E disse em um discurso da reunião: quanto à escravidão doméstica, nossos pais viveram em uma época de ignorância, para a qual Deus piscou. A impressão que eu tenho é que Deus meio que fez vista grossa, eu acho que é meio isso. Mas agora ele ordena a todos os homens que se arrependam dessa maldade e que rompam este pecado pela justiça. Isso é um discurso chamado The Injustice and Impolity of the Slave Trade and of Slavery.
O próprio filho de Jonathan Edwards se tornou a pessoa contra a escravidão. O quanto é a influência do próprio Edwards nesse sentido, da pessoa que estava ali, sim, defendendo a escravidão de alguma forma, mas tratando seus escravos de uma forma digna, sendo contra o tráfico de escravos, mas achando que a escravidão doméstica ainda deveria existir por causa das hierarquias sociais e da questão econômica. Entendia que a escravidão por si só, como modelo social, não era pecado, mas que maltratar escravos era algo pecaminoso. A gente tem uma história um tanto mais complexa, de que o Edwards malvadão, que alguns tentam pintar, não condiz com o Edwards da história. Da mesma forma que o Edwards, herói da fé, o Edwards impoluto, o Edwards promotor do grande avivamento, o homem que estava muito mais próximo de Deus do que todos nós. Também é uma imagem que não se condiz com o que a gente encontra na história, na biografia do Jonathan Edwards. Era um homem que promovia um pecado terrível, ainda que ele não promovesse de forma tão terrível como poderia ser. Edwards era um fruto do seu tempo, reproduziu os pecados do seu tempo, ainda que aparentemente ele tenha tentado andar um pouco em direção ao que seria um abolicionismo cristão, ele não chega nem aos pés de fazer isso bem como deveria, se opõe ao tráfico, legal, parabéns por fazer o mínimo, seu Edwards, deveria ter feito muito mais. E veja, hoje o pessoal diz, Edwards, meu Deus, Edwards é do mal, Edwards é o capeta, abolicionista. O Seminário Teológico de Colômbia, no sul dos Estados Unidos, um século depois da vida do Edwards, chegou a proibir as obras de Jonathan Edwards por medo das obras dele fomentarem o abolicionismo. Durante décadas pós-Guerra Civil, os cristãos do sul, que eram fortes eleitores do Partido Democrata, por muito tempo apoiaram a escravidão, enquanto os seminários teológicos do norte apoiaram as causas abolicionistas. Muito bem, beleza, e agora? A gente sabe aí sobre a vida, a história de Jonathan Edwards com a escravidão e tal. E aí, o que é que a gente faz sobre isso? Muita curiosidade histórica, olha só. O Thabit Wanabili, que eu já citei aqui na palestra dele lá pro Jonathan Edwards Center, ele faz uma pergunta incrível. Pode a teologia de um dono de escravos ser confiável para descendentes de escravos? O que ele está dizendo aqui, será que homens e mulheres negros podem e devem confiar na teologia de Jonathan Edwards? Isso é muito forte, não é? Poxa, eu sou descendente de escravos e Edwards possuiu os meus antepassados. E nessas 10 páginas, o Thabit Wanabili, que é negro, ele vai argumentar que, claro, nós devemos ler toda a teologia com inteligência, qualquer obra teológica, entender os contextos onde essas obras foram escritas, entender que, infelizmente, as pessoas foram muito mais fruto dos pecados de seu tempo do que elas gostariam de assumir e admitir. Toda a teologia deve ser lida criticamente. Mas Jonathan Edwards era um homem de teologia ortodoxa, cujo modo de ler e apresentar a escritura foi fiel a Deus na maior parte do tempo. Conhecer os seus defeitos nos ajuda a não ser ingênuos na leitura dos seus textos, mas que a resposta cristã, mesmo para pessoas negras, não é abandonar o legado histórico de homens pecadores, mas é poder analisá-los criticamente todas as vezes. Seria um erro rejeitar Edwards por causa de seus pecados, porque isso nos obrigaria a rejeitar praticamente toda a história da igreja. Se você lê as obras patrísticas, você vai ver muitos pais da igreja tratando mulheres como seres inferiores. Você vai ver ao longo da Idade Média muitos tratando os negros como escravizáveis. Você vai encontrar João Calvino, por exemplo, usando o aparato estatal para denunciar hereges que acabam recebendo pena de morte. É um erro terrível, não deveria existir, mas era o normal naquele tempo. Você vai ver Martinho Lutero usando os ideais católicos sociais daquele tempo para que algumas pessoas sejam excluídas da proteção legal em caso de assassinato. Os puritanos falavam amplamente a favor da escravidão, defendiam que seus estados e países eram Nova Jerusalém o tempo inteiro. Metade dos grandes missionários da história abandonaram suas famílias para poder serem missionários, deixaram esposa e filho na miséria, algumas esposas loucas da cabeça diante do abandono familiar de missionários que simplesmente foram para campo e acharam que tudo bem deixar a esposa e filhos para trás. E o que é que a gente faz? A gente olha para a história e tenta encontrar na história as nossas sensibilidades e os nossos, claro, avanços, muitas vezes, que são muito próprios do nosso século. Infelizmente, existe muito pecado na história da igreja. Isso deve nos ensinar, claramente. A gente tem que olhar para trás sempre com prudência. Nenhuma teologia pode ser imposta de cima para baixo e aceita de forma irrestrita. A gente tem que parar com a geografia e começar a fazer história. Parar de olhar para os heróis da fé como seres impecáveis e impolutos. Parar de olhar para a teologia histórica de Calvino, de Lutero, de Edwards, da patrística, de quem quer que seja, como se fosse uma teologia plena e perfeita e final. Todos esses homens são pecadores, todos esses homens cometeram erros, todos esses homens fizeram coisas terríveis. Mas nós acessamos esses homens porque é o que nos foi legado pela história da igreja. Eu vi gente comentando, seria uma violência colocar seminaristas negros para ler Jonathan Edwards. Significa agora que seria uma violência colocar estudantes de filosofia negros para lerem Platão, já que ele também defendia escravidão? Vai ser uma violência que mulheres leiam a patrística?
Ou que pessoas que não sejam reformadas leiam João Calvino. We live in a society, né? Aquele velho meme. A gente vive numa sociedade que tem sensibilidades muito grandes. E eu sei que é horroroso aquilo que a história nos lega. Existe muito mal antes da gente. Mas no meio de todo esse mal, Deus trouxe progresso, Deus trouxe libertação de muitas dessas maldades. E Deus nos deu textos e teologias e construções intelectuais importantes para que a gente possa aprender e crescer também. Edwards está no céu com o nosso Senhor? Edwards foi perdoado por Deus? Eu não sei. Espero que sim. Talvez não. Assim como eu não sei da patrística, assim como eu não sei de Calvino, assim como eu não sei de Lutero. Assim como eu tenho vários pontos cegos hoje, que os cristãos daqui a 300 anos vão olhar pra trás e dizer, meu Deus, como o Iago aceitava isso no seu tempo. E são coisas que talvez eu não consiga ver agora. Talvez seja a sua realidade também. Nós não podemos olhar pra história com os olhares anacrônicos do século 21, ainda que seria maravilhoso se os avanços que temos hoje como sociedade já tivessem sido realidade no mundo antes de nós. Infelizmente não é o caso. Mas a postura não é também de abandono histórico. Cuidado com qualquer um que tente capitalizar um tipo de abandono histórico para te fazer acreditar que teologia começou no século XX. Mas cuidado também com aqueles que olham para a história vendo um tipo de utopia. Como se os homens do passado fossem impecáveis, impolutos, vazios de pecado. Erros existem muitos na história da igreja. A gente tem que sempre olhar para trás com muita cautela, pedindo sabedoria do Espírito Santo. Como o Jason Meyer escreve no artigo no The Gospel Coalition, acerca do apoio de Jonathan Edwards à escravidão, existem dois fossos onde a gente pode cair. Há o fosso da reação insuficiente, de ignorar o problema, de tentar maximizar os efeitos positivos da vida do Edwards, tentando minimizar o problema da escravidão nele, ou tentando simplesmente tornar Edwards historicamente compreensível. E claro, entendê-lo historicamente é importante, ainda que isso não justifique, apenas explique. Mas existe também o segundo fosso, o segundo vale, a queda na reação exagerada. Como se isso cancelasse todo o legado que a gente encontra em Jonathan Edwards. Romanos 12:9 dá pra gente qual é o caminho pra seguir. Abomine o que é mal, apegue-se ao que é bom. E isso fala também sobre como a gente se aproxima da teologia de qualquer personagem da história da igreja. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter feito algumas contribuições que possam ajudar a interpretar melhor essa questão da escravidão em Jonathan Edwards. Prometo um vídeo sobre escravidão na Bíblia. Eu vou lidar com isso propriamente assim que for possível. E a gente tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, no 2 Dedos de Teologia. Um abraço e até a próxima.